capítulo 3, versículo 4. O que diz aí? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro ainda diz lá no capítulo 8, versículo 8, diz, leia pra gente, por favor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então Jesus Cristo virá no dia, tá? Vamos dizer assim, no Kairos, no tempo dele, tá? O nosso tempo é o que, pastora? Cronos. Cronos, tá? Lembra de Cronológico. cronológico? Amém? É hora, é tempo, é corrido, tá? Então o tempo de Jesus, o tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro, tá? Nosso tempo está sendo cronometrado, dia após dia, minuto, segundo, tá? Hoje já estamos aí com mais um mês, agora é contagem regressiva para 2022, não é isso? 2022, sejam bem-vindos, casal, em nome de Jesus. Então a contagem é regressiva. Agora, então, Deus ele vai vir no tempo dele. Por isso que você acha, nós achamos que está demorando. Mas está demorando muito a vinda de Jesus. E os próprios, as próprias pessoas, os judeus, eles questionavam isto, mas com desdém, menosprezando ou, quer dizer, colocando dúvida na fé da igreja do Senhor. Olha, vocês não pregam aí que Cristo virá, que não sei o quê, mas desde o tempo dos pais, né? Ou seja, desde que os seus pais pregavam, agora vocês, e já morreram os seus pais, e agora vocês continuem pregando, e agora Jesus Cristo não vem, e aí, como é que fica? E com um desdém, colocando dúvida. Mas Pedro aí orienta a igreja, orienta os irmãos para que os irmãos não fiquem, tá? Naquela, é mesmo, né? Será que Jesus Cristo vai vir mesmo? Para que não venha dúvida na mente, tá? Então aqui nós pregamos no mês passado. Agora vamos ao assunto atual, o assunto de hoje, ao qual eu já pedi, Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses. Lembra que eu falei, guarda o que tens para que ninguém o que tome a tua coroa. Amém? Foi no mês passado. Vamos lá, vamos abrir aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, o que está escrito aí? Eu vou pedir a pastora para ler para a gente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ignorante. O que quer dizer ignorante? Às vezes a pessoa fala assim, você é ignorante. Quer dizer, você dá a entender que você está chamando a pessoa de estúpido. Você é um estúpido, um ignorante. Não, ignorante não quer dizer estúpido. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não sabe, aquele que não conhece. Eu ignoro isso porque eu não conheço, eu não sei o que é isso, o que você está falando, né? Ignorante quer dizer isso. Mas nós falamos assim, ignorante, não dá a entender que você é um estúpido, mas não quer dizer que você é um estúpido. É que você ignorou o assunto, você não sabe, você está aquém, você não conhece, tá? Então o apóstolo Paulo diz, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, tá? Os demais não têm esperança. Aquele que não conhece Cristo,
Aquele que não aceitou a Jesus não tem esperança. Mas nós que aceitamos a Cristo, a nossa esperança tem que prevalecer. Não é qualquer pessoa que vai tirar a minha esperança com palavra negativa, colocando dúvida acerca da ressurreição de Jesus. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão. Aqui fala que os de fora colocavam dúvida aos irmãos, à igreja. Mas agora nós vamos ver que dentro da igreja, os irmãos se levantando dizendo: Cristo não vai ressuscitar, porque morto não ressuscita. Dentro da própria comunidade, entre os irmãos, alguns estavam semeando palavra negativa, dizendo que Cristo, que nada, não existe isso. Olha, irmãos dentro da igreja falando em línguas, batizado com o Espírito Santo, ignorando a ressurreição dos mortos, dizendo que morto não ressuscita, morto morreu, acabou, dentro da própria igreja. E com isso, o apóstolo Paulo, ele trouxe uma palavra, ou seja, ele enviou carta para esclarecer, para orientar a igreja, para que a igreja do Senhor permanecesse na sã doutrina, esperando sim a ressurreição de Cristo. Tá? Ou seja, crendo na ressurreição de Cristo e também crendo na sua própria ressurreição, porque um dia nós todos haveremos de ressuscitar em glória com Cristo. Amém ou não? Amém? Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Tá? Então Deus vai os que dormem em Cristo. Aqui essa palavra dormir não quer dizer, irmãos, quer dizer descansar. Aqui não é, você não pode levar ao pé da letra dormir, está lá dormindo, né? O espírito da pessoa está dormindo até a vinda de Jesus. Não. Esse dormir aqui é descanso, repouso. Quando eu desencarnar, morte é desencarnação, tá? Estou desencarnando do meu corpo, da minha carne, sair da minha carne, isso quer dizer morte, tá? Então o meu corpo vai estar descansando, vai estar ali descansando no sepulcro, tá? Mas o meu espírito vai estar com Deus. Eu vou ver Abraão, eu vou estar interagindo com Abraão, com todos os santos. Amém ou não amém? Amém. Agora, então eu estou informando os irmãos que o dormir aqui é um descanso, tá? Descanso desta vida que nós levamos, dessa correria, tá? Dessas inseguranças que a vida nos traz, tá? Das perturbações, das ameaças, de trabalho, de serviço, de fadiga, tá? Esse aqui é um descanso. Os que estão dormindo, estão descansando em Cristo. Versículo 15. Leia pra gente, pastora, por favor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Vai. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós que ficarmos, se porventura vindo Jesus para arrebatar a igreja, tá? Se até lá se até esse dia da vida de Jesus, que ninguém sabe qual é o dia e a hora, se até lá você estiver vivo, tá? Os que morreram, os que estão morrendo nos tempos atuais, eles vão ressuscitar primeiro, no corpo incorruptível. E depois nós, se porventura estivermos vivos, nós vamos nos ser arrebatados no corpo que? Incorruptível. Tá? No corpo incorruptível. Vejamos, versículo 16. Pode ler? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, o quê? Ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Glória. Continue lendo. Depois, E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, A continue. encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá vendo? Então, os mortos ressuscitam. Eles voltam. Preste atenção. Se os mortos ressuscitam, não tem ninguém lá debaixo da terra. O Espírito não está debaixo da terra. O Espírito está com Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o Espírito volte para Deus que o deu, e a carne volte ao pó. Amém? Amém. Então a carne está lá no pó, e o Espírito volta para Deus. O Espírito volta, torna a dizer, está no seio de Abraão, está nas delícias, conversando, interagindo em comunhão entre todos que receberam salvação. Então ali está. Quando Jesus vier, esses que estão lá no seio de Abraão, eles vão descer aqui. Naquele momento que Cristo estiver aparecendo as nuvens, o Espírito de cada pessoa que morreu em Cristo vai descer no lugar onde foi sepultado. O lugar onde você foi sepultado, o teu Espírito vai descer e você vai ressuscitar primeiro. Amém? Deu para entender? Amém. Mas e agora? O corpo já foi tirado de lá, os ossos, a carne já se decompôs, misturou com o barro. Irmãos, nós temos que saber o seguinte: o mesmo Jesus que fez Adão e Eva do barro, do pó, ele também tem o poder para fazer-nos ressuscitar do lugar aonde você morreu, aonde você foi sepultado. Amém ou não amém? Amém. Então alguém, uma certa ocasião, eu pregando, conversando, um certo irmão, falou assim: mas aí pastor, como é que fica isso? Porque já o corpo já não tem mais nada. Eu falei assim: ó, deixa essas coisas assim para Jesus, porque Ele é Deus. Verdade. Ele sabe o que Ele fala e o que Ele faz. Ele é poderoso. Nós não vamos limitar o poder de Deus, porque Deus falou e assim Ele se cumpre. E no tocante às pessoas que morreram no oceano, né? Aí eu lembro sempre das pessoas de Titanic e milhares de pessoas que morrem e somem. Nunca mais se ouve falar, né? Teve um irmão lá da sede, um obreiro, que estava numa praia alto, uma praia que as ondas estavam batendo muito. Então eram dois, um foi carregado até o dia de hoje, tem mais de 30 anos. Esse irmão nunca mais apareceu, morreu, foi tragado, nunca mais apareceu. Então a palavra do Senhor diz que o mar vai devolver os seus mortos, tá? Vai devolver, assim conforme ele se decompôs dentro da água, a água vai devolver e ele vai ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nós não vamos preceder e ir na frente. Eles vão ressuscitar e logo nós estaremos encontrando definitivamente o Senhor nas nuvens. Amém ou não? Amém. Agora nós vamos ver aqui dentro da igreja, tá? Vamos ler aqui no livro 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12, para ganharmos tempo. 1 Coríntios, estou repetindo, capítulo 15, a partir do versículo 12. Pronto? Muda. Pois bem, o que está escrito aqui? Pastora, me ajuda, pode ler, por favor. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ora, se prega, nós, apóstolos, nós pregamos aquilo que nós aprendemos, aquilo que
nós vimos, os discípulos viram, depois eu vou mostrar aqui. Se prega, né? Horas Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. que Cristo ressuscitou entre os mortos, continue. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Como que existe entre vós, como que é assim, entre vós, pessoas que estão dentro da igreja falando, né, que Cristo ressuscita? Não existe ressurreição de mortos, tá? Esse negócio de ressurreição de mortos não existe. Irmãos dentro da igreja, batizado, tá? Almejando ir para o céu, né? Se é que está almejando mesmo ir para o céu. Versículo 13, pastora, por favor. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Agora, se não existe mesmo, conforme eles estão colocando dúvida aí no meio da igreja, tá? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Continue. E se Cristo não ressuscitou, Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, então o que nós estamos pregando aqui é vão. e também é balela. vã a nossa fé. É mentira, é vã a nossa fé. A nossa fé não vai dar em nada. Vamos ficar aí falando, gastando nosso tempo, perdendo nosso tempo, pregando Jesus e não tem nada de ressurreição, se é realmente que Cristo não ressuscitou. Versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, nós somos falsos, né? Estamos sendo vãos aqui, gastando nosso tempo, tá? Então os irmãos que estão falando aí, preste atenção, Paulo estava fortalecendo a fé da igreja. E aqueles irmãos que estavam trazendo palavra negativa, eles também estavam sendo edificados. Porque a fé não é para todos. O próximo versículo 17. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, tá? Se Deus não tem o poder, se Deus não tem obra, se Deus não tem plano para ressuscitar os mortos, então o quê? Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos perdidos, diz Paulo. Continue lendo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda nós estamos em pecado, então estamos em ofensa, se Cristo não ressuscitou. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Estão perdidos. Se Cristo não ressuscita, se Cristo não vai ressuscitar. 18. 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, eu creio em Cristo só para resolver minha vida nessa terra. Está muito bem. Vida eterna, sabe lá se é realmente verdade ou não, tá? Então, as pessoas têm essa mentalidade. Não existe espírito, não existe outra vida, existe somente esta vida. E se nós crermos assim, o que a Bíblia fala, pastor? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas, de fato, Cristo o quê? Ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Foi feito as primícias dos que dormem. Cristo, na verdade, ressuscitou, Paulo está aqui afirmando. Tá? Mas Cristo ressuscitou e ele foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo foi o primeiro que morreu. Paulo quer dizer isso. Jesus Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Tá? E está vivo e não morreu mais. Ele estava vivo, morreu por nós, mas só que ele ressuscitou. E ele subiu vivo em glória. Amém ou não amém? Amém. Mas só que Lázaro e os demais
Dorca ou Tabita, em que o apóstolo Pedro ressuscita, e outros homens que a Bíblia relata que ressuscitaram, eles ressuscitaram, tornaram a viver, mas eles morreram de novo. E agora eles estão no sepulcro. Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal. Permanece ali até o arrebatamento do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então está aqui a palavra do Senhor, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê? As primícias. As primícias. Ele foi o único. Ele é o primeiro homem a morrer e ressuscitar e permanecer. Amém? Amém. Todos que morreram, que foram ressuscitados por um milagre, tornaram a morrer e estão sepultados, estão no seu sepulcro. Mas Cristo é a primícia. Ele foi o primeiro, ele permanece vivo. Amém? Amém. Agora versículo 22. Leia. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque nós morremos em Adão, em pecado. Estamos em ofensa diante de Deus. Agora nós o quê? Fomos o quê? Seremos vivificados em Cristo. Seremos vivificados em Cristo. Amém ou não amém? Amém. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo não é a primícia? Ele não morreu, ressuscitou e permanece? Agora sim. Tá? Primeiro Cristo, depois nós, que seremos também ressuscitados aí sim, juntamente com Ele, e para sempre não mais haverá morte para nós. Amém ou não amém? Amém. Próximo versículo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Amém. Agora versículo 45, só para nós terminarmos, porque hoje tem ceia, né? Aí mesmo, 15, 45. O que diz aí? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi... O primeiro, né? Cadê? Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão. Adão não foi feito o primeiro homem por Deus? Foi feito em o quê? Alma vivente. Alma vivente. Adão era alma vivente. E o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, o quê? Espírito vivificante. Espírito vivificante. Ou seja, ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Ele veio para te resgatar deste mundo. Ele veio para derramar o seu sangue. Tanto derramou o seu sangue para te perdoar, como também Ele te ressuscitou. Ele te dá vida. Ele te desperta para que você possa buscar a Deus e entrar em comunhão com o Senhor. Amém? Então, esse Adão, Cristo, ele vem o quê? Em espírito o quê? Vivificante. Vivificante. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos fornece vida. Tá? É Ele que nos traz esse amor, esta alegria, esta paz. Então, esse segundo Adão, Cristo, ele veio para nos dar vida. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. Continue. O primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem da terra, Adão, é o quê? Terreno. Terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. Continue. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Quais os terrenos, né? O terreno. Que morreram em Adão? Tais são o quê? Os terrestres. Os terrestres. Continue. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Da mesma forma que Cristo vive, você viverá também. Amém? Você vai viver, você vai ter vida eterna. Da mesma forma que Cristo vive,
você terá vida eterna, você será arrebatado, você vai ressuscitar para estar em glória com Cristo. Próximo versículo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu trago a imagem do terreno, Adão. E agora eu vou trazer o quê? A imagem do celestial, Jesus. Que é Cristo Jesus. Continue. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, eu tenho que morrer para Jesus, para esse mundo, e viver para Jesus. Amém? Amém. E meu corpo, ele vai se transformar um corpo o quê? Incorruptível. Incorruptível, sem corrupção, sem dor, porque eu vou ressuscitar. Eu vou ter o mesmo corpo que Jesus ressuscitou e que foi para a glória. Nós também teremos esse mesmo corpo em Cristo Jesus. 49 para findar. Não, aí 49 já lemos. 49 já lemos. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos. Temos já ler 50. Que a carne e o sangue, agora 51. 51. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos, no arrebatamento, nem todos. Alguns vão morrer em Cristo, serão ressuscitados. Mas se nós estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Seremos arrebatados. Mais uma vez ele afirma, tá? Primeiro os mortos, depois nós. Versículo, o próximo. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Olha, nós estamos aí para revivendo, tá? Os toques da última trombeta, os sinais dos tempos, do fim do mundo. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá vendo? Os mortos vão ressuscitar no corpo incorruptível, sem corrupção alguma. E nós também seremos o quê? Transformado. Você vai sumir, tá? O seu corpo vai se transformar em forma de anjo e você vai subir nas nuvens ao encontro com Jesus. Amém? Glória a Deus. 53. É isso? Isso. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Continue. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, 55, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Lê só para fechar o 58 e pronto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? A sua permanência na presença do Senhor não é vão, irmãos. Você pode ouvir tantas palavras: Cristo está demorando, Cristo é aquilo outro. Sabe que a palavra do Senhor é uma só, tá? Nós vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus.